Olá, meus irmãos, hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser entregue para ser morto, na sua trajetória com os discípulos na terra, ele sempre dizia que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue para ser morto nas mãos de homens pecadores, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele operou milagres, curou enfermos, ressuscitou mortos. E quando ele bradou naquela cruz, Tetelestai, está consumado, entregou o Espírito ao Pai, ele desceu no Hades, pregou para os cativos em prisão, levou cativo o cativeiro, esteve na glória. Mas ao terceiro dia, as mulheres, a palavra de Deus diz assim, que no primeiro dia da semana, as mulheres foram levar especiarias para ungir o corpo de Jesus, e elas viram a pedra revolvida, e quando elas entraram no sepulcro, 2 anjos com vestes brancas resplandecentes estavam no sepulcro, e eles disseram a elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então elas se lembraram dessas palavras. Jesus Cristo, ele é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. A Bíblia diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Os nossos pecados levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele vai ver o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento, o servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E no mesmo dia, haviam 2 homens caminhando em Emaús, e eles começaram a trocar as palavras, falando sobre o que aconteceu com Jesus. E no meio do caminho, Jesus encontrou aqueles homens, e disse assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aqueles homens disseram: você é peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que têm acontecido? E aí Jesus perguntou: quais? E eles disseram: aos que dizem a respeito de Jesus Nazareno, homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Então Jesus disse: honestos de coração, tarde de crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então Jesus, por Moisés, começou a mostrar as profecias que diziam que Jesus padeceria nas Escrituras, tudo que se achava dele nas Escrituras. Então, quando Jesus chegou a uma aldeia, ele fez como quem ia para mais longe. Os homens disseram: não, fique conosco. E aconteceu que quando Jesus se sentou à mesa com eles, ele partiu o pão, e os olhos daqueles homens se abriram, e eles reconheceram que era Jesus. Então eles disseram uns aos outros assim: por acaso nosso coração não ardia enquanto ele falava conosco sobre as Escrituras? Então, logo depois, Jesus Cristo aparece para todos os discípulos, e ele mesmo aparece, ele atravessa a porta e diz: paz seja convosco. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus comeu com eles, esteve à mesa com eles. Ele disse: tem de algo para comer? Então ele comeu mel, ele comeu peixe. E a verdade é que Jesus Cristo apareceu depois disso para mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele apareceu para mais de 500 irmãos, ele foi visto. E durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele passou muitos dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele ascendeu aos céus, mas ele prometeu regressar. Ele ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras. Enquanto ele subia, os anjos disseram assim: por que estáis perplexos? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele voltará. Então eu quero dizer para você que a nossa esperança é que Cristo vive, ele ressuscitou. O túmulo de Jesus em Israel está vazio. Essa é a nossa esperança, ele venceu a morte. Mas eu quero convidar você a meditar nessa palavra. A palavra de Deus diz assim, que o amor de Deus nos constrange assim, que se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. E a vida que agora nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Já não vivo eu,
Cristo vive em mim. Essa é a esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. Jesus Cristo deu sua vida na cruz não para que a gente vivesse uma vida egoísta, hedonista, mas para que nós vivêssemos para a glória dele. É por isso que nós temos que estar crucificado para o mundo. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim em Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo ressuscitou. A palavra de Deus declara que o Evangelho nada mais é do que nós nos identificarmos com a morte do Senhor Jesus. Quando Ele morreu por nós, nós morremos com Ele para o nosso velho homem e para o pecado. E quando Ele ressurgiu, nós ressuscitamos novas criaturas. Por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o sol da justiça. E Ele trará consigo cura em suas asas. Em Salmos diz assim: esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Alegremos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Deus trouxe um novo dia. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele trouxe um novo dia. Foi aberto um novo e vivo caminho por meio do sangue de Jesus naquela cruz. Em João 1 diz assim: contudo, aos que receberam a Jesus e creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 1 diz que o Verbo, Jesus, estava com Deus no princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus declara que Jesus Cristo é Deus e que Ele estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Mas ali no Éden foi restaurada a comunhão. Foi no jardim que o homem e a mulher tomaram a decisão de conhecer o bem e o mal. E como consequência disso, a morte entrou no mundo e o pecado também. Mas foi em outro jardim chamado Getsêmani que uma decisão que Jesus Cristo tomou. Foi no Getsêmani que Jesus tomou a decisão de levar os nossos pecados e pagar a condenação que era nossa e morreu a nossa morte, para remover com a separação que havia entre nós e o nosso Deus para sempre. Então hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus na cruz. Nós temos livre acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Naquela ocasião, quando Jesus Cristo apareceu para os discípulos, Tomé duvidou. Então Jesus disse: olhai as minhas feridas, olhai o meu lado e vede que sou eu mesmo. E ele disse: Tomé, Tomé, porque viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós precisamos, você precisa crer na ressurreição de Jesus. Há muitas evidências. Após a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos deram a vida por essa ressurreição. Mais de 500 irmãos viram Jesus. Ninguém jamais daria a vida por uma mentira. Mas saiba que isso tem que ser real na sua vida. Como a ressurreição de Jesus tem transformado a sua vida, a sua história. É um novo tempo. Aquele que tem Cristo vive uma nova vida. Aquele que tem Cristo vive um novo tempo, vive um novo dia, assim como esse sol que está raiando aqui neste lugar. Eu quero convidar você, nessa Páscoa, nesse domingo de ressurreição, a entregar a sua vida a Jesus. Que nós possamos responder ao amor de Cristo. 2026 é o ano de voltar ao primeiro amor e fazer uma aliança com Cristo para a glória do Rei. Este ano é o ano de nós voltarmos ao primeiro amor. Jesus disse as cartas, Ele escreve as cartas às igrejas. E Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir. Ele diz à igreja de Éfeso: você tem muitas obras, mas eu tenho algo contra ti. Você deixou o primeiro amor. Volta, lembra de onde você caiu e arrependa-te. Porque quando não, eu vou vir a ti e tirarei o seu castiçal do seu lugar. E a igreja de Laodiceia, ele diz assim: você diz que está rica, que está abastada, não tem falta de nada, mas está pobre, segue nu e miserável. Sugiro que compre ouro de mim provado no fogo e vestes brancas para que não se apureça a sua nudez. Eu castigo e repreendo todos aqueles quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Assim diz aquele que é o fiel, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eis que coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar, porque foste fiel e não negaste o meu nome, mesmo tendo pouca força. Por isso eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todos aqueles que habitam na terra.
que nós possamos ser achados fiéis. Como que nós faremos valer a pena a morte e a ressurreição de Jesus, que a cada dia nós venhamos a dizer: Senhor, hoje, nesse novo dia, eu quero fazer valer a pena o seu sacrifício na cruz por mim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Jesus venceu o pecado e a morte no Getsemane. E agora, nós somos livres do domínio do pecado e da morte. A Páscoa significa liberdade, por isso Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho tem lugar para sempre na casa do Pai, mas o escravo não. O escravo não tem lugar para sempre na casa do Pai. E é por isso que Jesus deseja nos libertar. É por isso que o sangue dele deseja nos libertar. A Páscoa significa libertação, redenção. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós fomos libertos por Jesus da escravidão do mundo. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E assim, como antes do povo despontar para a terra prometida, foi necessário celebrar a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Eles precisaram passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas para que o anjo da morte não os visitasse e não os matasse. Por isso o sangue de Jesus nos livra da morte. Ele nos livra da condenação eterna. Assim como o povo de Israel precisou passar pelo Mar Vermelho quando ele se abriu para despontarem a terra prometida, ao destino que estava proposto a eles, nós precisamos passar pelas águas do batismo. E ali é um divisor de águas, onde nós deixamos literalmente para sempre o Egito para trás, o mundo para trás, a escravidão para trás. E Jesus Cristo é o nosso libertador, o nosso legislador, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote e rei. Tudo apontava para Jesus. E a terra prometida é a Nova Jerusalém que nos aguarda, mas estamos peregrinando aqui no deserto. E como nós estamos vivendo aqui como forasteiros, assim como o povo de Israel estava no deserto, eles precisavam comer do maná. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim também viverá por mim, porque o meu sangue verdadeiramente é bebida e o meu corpo verdadeiramente é comida. No deserto, eles precisavam beber a água da rocha. A Bíblia diz assim, Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais voltará a ter sede. Pelo contrário, dentro dele se fará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Que nós possamos viver aqui nessa terra não como aqueles que são habitantes, aqueles que são participantes deste mundo, mas peregrinos aqui. E que nós venhamos a ter a perspectiva da Nova Jerusalém. Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Jesus Cristo, Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado. Então, dentro de nós existe essa sede. O homem e a mulher tomaram a decisão de ser independente de Deus. Mas agora, Jesus Cristo nos trouxe de volta. Ele se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Jesus falou muito sobre o inferno, porque Ele não quer que ninguém vá para lá. Mas Ele disse: largue a porta que conduz à perdição, e estreita o caminho que conduz à vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então Ele ressuscitou e hoje vive e deseja transformar a sua história. E que você possa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz, porque Ele está voltando. O mesmo Jesus que prometeu que viria, Ele veio. Jesus prometeu que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele prometeu voltar. Muito em breve Ele pisará no Monte das Oliveiras. Ele virá com todo o seu poder e glória. Ele diz assim, em Mateus 24, que estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Estando dois trabalhando, um será levado e outro deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Não temas, eu vou para meu Pai. Quando eu for para meu Pai, eu voltarei. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Se não fosse assim, eu não teria dito: na casa do meu Pai há muitas moradas. Haverá o arrebatamento da igreja. E logo depois Ele voltará nessa terra e pisará aqui. O Monte das Oliveiras, ali na Porta Dourada, que se encontra fechada esperando Jesus, ela se fenderá e Jesus passará por ela, com todo o poder, honra e glória. Então nós encerramos esse culto, encerramos esse momento dizendo o que diz em Apocalipse: digno é, Senhor, de receber a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio e as riquezas, porque com teu sangue nos compraste para Deus, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Tu fizeste reino e sacerdotes, e reinaremos contigo para sempre. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, vocês farão obras maiores do que as minhas, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, e não lhes farão dano algum. Então ele prometeu o Espírito Santo de Deus. Ele diz: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então ele prometeu o Espírito Santo. Antes de ascender aos céus, ele disse: permanecer em Jerusalém até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, e Ele estará convosco para sempre. Ele vos anunciará o que há de vir, vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. E hoje temos o Espírito Santo de Deus, o selo que está em nós, o selo da nossa liberdade. Por isso a Bíblia diz: não vos deixeis submeter de novo a um jugo de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou. A Bíblia diz assim, que os que são da carne não podem agradar a Deus, mas que nós agora precisamos viver uma vida no Espírito. A Bíblia declara que aquele que anda em Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. Jesus Cristo nos libertou, não só da condenação do pecado, mas também do domínio do pecado. Ele nos libertou para que nós pudéssemos ser livres para ser filhos de Deus. E hoje nós temos a dádiva de dizer: Abba, Pai, Paizinho. Eu convido você a crer nessa mensagem, a crer na palavra do Senhor, a crer na ressurreição de Cristo, porque Ele está aqui neste lugar, Ele está aí onde você está. Ele é maravilhoso. Meus irmãos, estamos aqui nos bastidores dessa gravação, e assim como Davi, que estava de trás das ovelhas, nas malhadas, adorando o Senhor, assim eu gosto de estar aqui neste lugar para adorar e celebrar o nome de Jesus. Antes de eu falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, celebrando a Páscoa, eu estive dizendo o quanto eu amo o Senhor, colocando louvor em comunhão com Ele, porque nós somos chamados para a comunhão com Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que essa é a vontade do nosso Deus, a nossa santificação e a comunhão com Jesus Cristo. Você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele, para ser um adorador. Hoje nós somos livres para adorar, e essa é a nossa maior virtude. Eu quero cantar uma canção que o Senhor Jesus me entregou, chamada Aliança com Cristo. E ela diz assim: morreu por mim, se entregou naquela cruz, seu sangue derramou. Eu volto para ti e faço uma aliança com Cristo. E um dia eu estava perdido nos meus pecados, eu estava preso em grilhões. Eu me lembro que eu não conseguia sair daquela situação, eu podia sentir o peso do grilhão, do pecado da morte. Eu me lembro que as áreas da minha vida estavam destruídas, eu estava morto. Mas eu orei ao Senhor Jesus e disse: Senhor Jesus, tira tudo de mim, mas não a sua presença nem seu Espírito Santo. Eu quero a tua presença. Eu achava que eu tinha que pagar algum preço, que eu tinha que perder algo. E eu fui constrangido com o amor de Jesus quando Ele veio a mim e disse: você não tem que pagar o preço do seu pecado, porque a sua culpa, a sua condenação, a sua sentença, a sua morte, eu paguei, eu morri no seu lugar. Abandona o pecado e siga-me, você é livre. Imediatamente eu nunca mais fui o mesmo. E eu tinha um sonho de colocar uma aliança com o nome de Jesus, e eu pude realizar esse sonho porque Jesus me salvou. Eu fui constrangido com o amor de Deus porque eu vi que o mérito da minha salvação não era meu, mas dele. Ele assumiu o meu lugar e Ele ressuscitou. E hoje eu posso dizer que sou filho de Deus. Então, eu quero dizer para você que Ele pode fazer o mesmo na sua vida. Quando eu era criança, eu queimei meu rosto, tive uma queimadura de 3º grau, e eu vi Jesus vindo me curar. Então Jesus Cristo é aquele que salva, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, Ele é aquele que liberta. Ele deseja te salvar e te libertar. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. E hoje, eu realizei um sonho de ser um adorador. E hoje,
A Bíblia diz assim que ele restauraria o tabernáculo caído de Davi. E o meu coração hoje é um tabernáculo de Davi, contínuo de adoração. Aleluia. E quando Jesus ressuscitou, ele deixou um paninho dobrado. E os reis, quando deixam um pano dobrado na sua cabeceira, eles deixam um recado de que eles estão voltando. Esta é uma tradição muito antiga. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele prometeu que voltará após ter aparecido para diversas testemunhas. E hoje ele diz para você: assim como eu prometi que viria, eu vim. Eu prometi que ressuscitaria, e muitos se surpreenderam com a minha ressurreição. E em breve vou te surpreender com a minha volta. Prepare-se e me espere. Ele diz: eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quando Jesus voltar, nós possamos ser surpreendidos com a botija, com azeite, com o candelabro aceso, com o coração em chamas. Porque Jesus Cristo deseja buscar uma igreja apaixonada, pura e imaculada, com vestes brancas. Que nós vamos colocar as nossas vestes brancas espirituais, para que a gente venha esperar Jesus, para que nós venhamos a dançar com Cristo na eternidade. As bodas já estão preparadas. Jesus diz: eis que eu preparo novos céus e nova terra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá do céu, haverão ruas de ouro. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E ali não precisará de sol, porque o próprio Deus é a sua luz, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nessa santa cidade que habitaremos eternamente, reinaremos com Cristo para todo sempre.